Axé? Nessa aula a gente vai falar sobre mediunidade na Umbanda. Isso, mediunidade na Umbanda. Bom, mediunidade na Umbanda, assim como qualquer outra religião espiritualista, assim como o espiritismo, o candomblé, entre outros, né? São centenas de tipos mediúnicos, tipos de sensibilidade do qual os humanos possuem aí durante o seu período reencarnatório, tá bom? São sensibilidades que a pessoa se dá conta em alguma determinada data de sua vida ou período de sua vida. Alguns já desde muito novos, desde muito crianças, já se manifestam alguns tipos mediúnicos, que assim como no meu caso, comecei a manifestar sintomas mediúnicos muito precocemente, muito criança ainda, né? E há outras pessoas que também se manifestam esses sentidos, né, mediúnicos ao longo da vida, e alguns até já em fase de velhice, tá certo? Então, dentro da Umbanda, a gente tem uma mediunidade que é um pouco mais específica e um pouco, que, vamos dizer assim, entre aspas, o carro-chefe da parte mediúnica na Umbanda, que seria a mediunidade de incorporação. Né? A gente é a mais comum de todas, a que a gente mais vê nos terreiros, né? Que é a mediunidade de incorporação, do qual o espírito se manifesta e atua ali através do médium mediunizado, incorporado, como a gente gosta de falar na Umbanda, tá certo? A gente vai falar do mecanismo da incorporação na aula seguinte, tá certo? Aqui vale a pena ressaltar que os médiuns de Umbanda também têm outras mediunidades, têm outros tipos mediúnicos, assim como qualquer outra religião espiritualista, e são vários. Vou citar aqui os mais comuns, logicamente, e tem muito mais do que isso, mas vamos citar os mais comuns aqui. A gente tem a mediunidade de efeito físico, por exemplo, e eu tive uma experiência quando jovem, no meu primeiro terreiro. Eu era adolescente ainda, devia ter mais ou menos 16, 17 anos. Eu pude presenciar um efeito físico dentro do terreiro que eu participava na época. Havia, sim, uma médium lá com esse ectoplasma, né, de efeito físico, e alguns fenômenos menores aconteciam, né, de movimento de objetos ou coisa do tipo, né. Eu, particularmente, vi um de maior esfera, do qual uma cadeira, ela se deslocou e bateu na parede, chegando até a trincar a cadeira naquela ocasião. Foi um dos fenômenos assim, de efeitos físicos mais fortes e visíveis, né, que eu vi assim, na minha vida, tá certo? Tem mediunidade também sensitiva, né? Os médios sensitivos, que também é bem comum dentro do terreiro de Umbanda, né? Que são aquelas sensações, arrepios, sensibilidade diversas, né? Então, essa mediunidade também é muito comum dentro do terreiro de Umbanda. Tem a mediunidade audiente, ou clareaudiente, que é aqueles médios que ouvem, né? E tem dois formatos, né? Ao contrário de que muitos pensam que ouve aqui no ouvido mesmo, né? Também. E tem também aquela voz interior, né? Daqui que os espíritos se manifestam através da mente do audiente, né? E o médium consegue, através disso, ter conversações com esses espíritos que estão se manifestando em terra ali, através do seu tipo mediúnico audiente, ou clareaudiente, que também se ouve através do ouvido material mesmo, tá certo? Mediunidade de vidência, né? A gente tem também a mediunidade de vidência, o clarevidente, né? Que é bem raro, né? A gente vê médiuns videntes hoje em dia, né? Mas tem. E também no terreiro de Umbanda acontece. Então, eles são dotados dessa faculdade de poder observar o mundo espiritual. Alguns, em ocasiões esporádicas, e outros quase que diretamente, quase que 24 horas por dia, que é a clarividência ali que fica ativa assim, durante todo o dia, durante toda a noite, e a pessoa acaba até se acostumando e vai desenvolvendo esse dom, né? E tem conversações, enfim, e vê o ambiente, consegue ter uma noção do plano espiritual no seu contexto real ali, no plano físico. É bem raro, mas acontece, tá bom? Mediunidade psicofônica, né? Que é mais ou menos o que a gente sabe sobre a incorporação também, que a gente fala na Umbanda, né? Que o espírito se manifesta através da fala do médium. Então seria mais ou menos a mesma coisa que a incorporação do qual a gente está acostumado. Mediunidade de cura, né? Tem muitos médicos que têm esse dom de efetuar curas, logicamente que diante do merecimento, da necessidade evolutiva da pessoa que está recebendo, mas essa mediunidade é real, existe. Dentro de terreiros de Umbanda, isso é bem comum, né? Aqui, pelo menos no interior de São Paulo, muitos terreiros atuam nesse campo, né? Tem até um dia específico para fazer esses trabalhos de cura, separados das giras de Umbanda. Meu terreiro mesmo, que eu pratico hoje, que eu sou sacerdote, tem
tem isso, né? A gente tem um trabalho na segunda-feira, que é voltado, né? A gente tem esses médiuns, né, que tem esse dom de cura, e ali trabalham mediunizados, incorporados com seus guias espirituais, com macas mesmo, assim, a gente tem um espaço no barracão do terreiro, onde tem dezenas de macas ali que as pessoas se deitam e vão recebendo fluidos ali salutares nessa parte de cura, e muitos, né, através da sua fé, alcançam esses milagres aí, tá certo? Diante da necessidade e merecimento sempre, né? Tem o médium de efeito mecânico, né, que produzem movimentos, enfim, essa é uma mediunidade que se vê muito no kardecismo, em mesa branca, mas na Umbanda também já vi alguns médios com esse dom, efeito mecânico. Tem os médios intuitivos, né, que é aqueles que têm as famosas intuições, esse é bem comum dentro do terreiro de Umbanda também. Os médiuns inspiradores, né, que são inspirados por espíritos, né, esses médiuns também conseguem escrever livros, né, eu particularmente tenho essa mediunidade também aflorada, né, já escrevi um livro do qual eu fui inspirado por um guardião, né, já estou fazendo outro livro agora, se Deus quiser deve sair em breve, que esse é meu mesmo, mas logicamente muitas partes do livro a gente tem as inspirações dos nossos mentores espirituais, esse é bem comum na Umbanda, né. Tem o médium de pressentimentos, que é mais ou menos igual o intuitivo, né? Os psicógrafos, que, ao contrário de que muitos pensam, né, que é uma exclusividade do espiritismo, a Umbanda também tem médium desculpa, a gente enrosquei aqui. Os médios que fazem as psicografias, né? E a gente teve um grande mestre, que foi Rubens Saraceno. Rubens Saraceno psicografou vários livros, né? Um grande mestre nosso na Umbanda, né? E tem muita gente que acha que não tem psicografia na Umbanda. Então, o que é um erro, né? Nosso grande mestre Rubens foi um médium que psicografou muitos livros, inclusive, né? Lá no terreiro do qual atua, a gente tem uma sala de psicografia também, separada lá. A gente tem alguns médios que têm esse dom de psicografia e em determinados momentos do trabalho, tanto de dia de Umbanda quanto nos trabalhos de cura, de segunda-feira que a gente faz, alguns médios têm essas manifestações de psicografia e se dirigem até essa sala e são feitas as psicografias que a gente guarda, encaminha quando tem nomes e destinatário, tá certo? Então acontece sim. Então essas são algumas das mediunidades que a gente, assim, mais comuns, né? E logicamente que a mediunidade de incorporação na Umbanda seria o carro-chefe, que é a mais visível, né? A mais ampla dentro do padrão da Umbanda, que seria a incorporação, ou a mediunização, né, como alguns gostam de falar. Eu, particularmente, gosto de falar incorporação mesmo, né, apesar de que nosso espírito não sai do corpo, nós não somos tomados, né, em si, né, pelo sentido tradicional da palavra, nosso espírito não nos abandona e a gente é tomado totalmente por um outro espírito, né, do qual muita gente acredita nisso, né? Então tem um mecanismo que acontece, onde os cordões dos espíritos são ligados aos nossos chakras, nosso espírito está ali junto também, trabalhando, e a gente vai falar na próxima aula, que aí eu vou detalhar certinho como que funciona esse mecanismo da incorporação na Umbanda, tá certo? Axé, até a próxima aula.